Beleza, tá Na gravando. verdade, pronto. É o tempo que aqui inicia e eu volto. Tá. E então, gente, o que vai acontecer? Eu estava falando da licença maternidade de uma nota orientativa que o Ministério Público do Trabalho deu em decorrência da pandemia. Eles recomendam, né, que a funcionária na condição, né, de licença maternidade, não, desculpa, as gestantes, né, as mamães ainda que não tiveram seus bebês, mas estão frequentando o trabalho, que elas fiquem em casa, né? Então, assim, a gente, né, que trabalha com o departamento pessoal, com essa área trabalhista, a gente tem que ficar antenados a todos os instrumentos. O Ministério Público do Trabalho, ele tem feito, né, ele tem preenchido, vamos dizer assim, uma lacuna, quando a legislação não é muito clara. Por exemplo, hoje rolou em todos os grupos do WhatsApp, né, uma orientação, um diagnóstico que eles criaram para pagar o 13º, mesmo que os funcionários tiveram contrato suspenso. O Ministério Público do Trabalho também se manifestou, né? Eu participo aqui da comissão trabalhista do CRC, a gente já está acionando a OAB aqui do Rio para emitir um parecer juntos, né, sobre esse entendimento, se paga ou não 13º salário para os funcionários que tiveram suspensão. Então, assim, o nosso papel é justamente acompanhar. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele orienta que as mamães, né, dependendo ali da quantidade de meses que a mamãe está nesse momento, ela fique em casa enquanto durar a pandemia. E nossa pandemia, né, segundo o estado de calamidade pública, está programado para durar até dia 31 de dezembro, tá bom? Ah, Jefferson, meu empregador não quer seguir isso. Beleza, ele não está infringindo a lei, tá? Ele pode permanecer com a funcionária ali, não tem problema nenhum. Aquilo ali foi só uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Ele orienta que seja assim. Não necessariamente que você esteja obrigado a fazer aquilo, tá? Não é uma lei, né, que vale, né? É apenas uma orientação. Beleza? Então, falei bastante de licença maternidade. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta aqui. Vamos lá. Bruna, referente ao contrato de trabalho, mesmo falamos. Marcela perguntou, a compensação é de 100%? Tratando da licença maternidade, Marcela, sim, né? Se a empresa pagar o salário da funcionária, já vou compartilhar, tá, Paola? Rapidinho, vou compartilhar até. Se a empresa pagar a funcionária, ela pode abater esse valor dessa guia de modo integral, tá bom? Ela vai pagar, ela vai compensar tudo, né? Mesmo que a empresa tenha, mesmo que a empresa seja, por exemplo, do Simples Nacional, né? Ela vai compensar o primeiro mês, aí ficou a guia zerada. Fica um saldo, né, para você usar nos meses seguintes, até você abater tudo, tá bom? Então, a legislação, ela possibilita isso. Vamos ver aqui outra pergunta. O que a empresa deve fazer caso a funcionária não esteja na condição de segurada? Então, Camila, é muito complicado isso, né? É difícil de acontecer, tá? Mas pode acontecer. Infelizmente, a empresa fica de mãos atadas, né? Porque a gente deve orientar, na verdade, o segurado da Previdência Social, que é o nosso funcionário, a entrar em contato com a Previdência e tentar um recurso administrativo, tentar ter acesso ao benefício, tá bom? Mas que é difícil porque é uma legislação da Previdência Social, né? Tá travando um pouco. Tá travando, galera? A Camila disse que tá travando um pouco. Tá travando aí? Ou tá bom? Beleza. Gente, mais perguntas. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa de licença maternidade? Tem tanta coisa de licença maternidade que não dá para botar tudo assim. Eu vou dar uma aula só de licença maternidade. Por exemplo, olha só. Vamos pegar aqui ambientes insalubres, né? Ambientes insalubres. O que a legislação recomenda, né? Vamos supor que você tenha uma funcionária que esteja grávida, né? E ela é engenheira de obras. Ela fica lá no canteiro de obras acompanhando a construção de um prédio. Beleza? Gente, a legislação da reforma trabalhista, ela fala o quê? Que a funcionária, na condição de gestante, ela tem que sair da exposição ao agente nocivo. Ruído, poeira, né? Tudo que pode prejudicar a saúde dela, ela tem que sair dessa condição, ela tem que ir para o ambiente, por exemplo, administrativo.
e ela não perde, por exemplo, a insalubridade que ela está acostumada a receber, tá? Então, isso é bacana, tem que ficar ligado nisso aí também, tá bom? Tá na reforma trabalhista esse texto. Marcelo disse que aqui dá umas travadinhas, mas é muito pouco. Beleza? Vamos torcer para que não trave mais. No intervalo, eu vou ver se eu reinicio aqui meu negócio aqui de internet, que eu não sei o nome. Tá bom? Podemos avançar, então, vamos tratar de outro tema agora? Beleza? Opa, acho que chegou alguma coisa aqui, eu minimizei. Pera aí, gente. Sou meio ogro com esse negócio de Zoom. Esse Natália fica me zoando. Isabela perguntando, como é feito a média de horas extras para o cálculo do salário maternidade? Então, Isabela, bem peculiar essa sua pergunta aí. A gente tem que pegar uma formulazinha que eu não tenho aqui agora, a gente pode passar para você depois e aplicar para aumentar a remuneração da funcionária. Mas você tem toda a razão, tá? Quando a funcionária ela tem salário base e mais outros adicionais, a gente tem que levar em consideração esses outros adicionais para ela receber a licença maternidade, né? Então, por exemplo, ela ganha lá salário de R$2.000 e ela tem o hábito de receber hora extra, então a gente vai apurar a média da hora extra, do descanso semanal remunerado e vai somar os R$2.000 para ela ter o quê? A remuneração da licença maternidade dela. Então, essa remuneração não vai ser de R$2.000, vai ser, por exemplo, de 2.150, aumenta um pouquinho. Mas essa fórmula aí a gente passa daqui a pouco para você, beleza? Tá bom? Mas é isso mesmo, o entendimento é esse. Bem, vou minimizar aqui, vou minimizar ali, e vamos falar agora de auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício devido ao segurado da Previdência Social, na condição de empregado que ficar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, né? Lembra que eu falei na questão da interrupção do contrato? Né? Primeiro, existe a interrupção, né? Depois desses 15 dias da interrupção, aí o trabalhador entra na condição de auxílio-doença, que é a suspensão do trabalho, tá bom? A suspensão do contrato. É sempre a partir do 16º dia. A concessão do benefício auxílio-doença depende do período de carência de 12 contribuições mensais, sem interrupção, que determine a perda da qualidade de segurado. Então, da mesma forma, né, que a funcionária, né, que está grávida, que tem direito à licença maternidade, tem que ter pelo menos 10 contribuições mensais, o trabalhador, para ele ter acesso ao auxílio-doença, né, que é um benefício da Previdência Social, ele tem que ter pelo menos 12 contribuições mensais. Ele tem que ter contribuído ao INSS 12 meses para poder a Previdência Social seguir, né, o trâmite dela, que é o quê? Agendar a perícia. Depois que agendar a perícia, ela inclui o trabalhador para pagamento, né? E assim, hoje, o que a gente recomenda? Né? Que a gente faça de tudo para que o funcionário não entre nessa condição de auxílio-doença, porque está muito lento, né? Vocês podem ver que a empresa paga os 15 primeiros dias e depois o trabalhador fica vagando aí. Ele não consegue agendar a perícia, ele não recebe mais pela empresa, porque a responsabilidade da empresa acabou, né? Ele passa a ter a gestão da Previdência Social, ele não recebe da Previdência Social porque ele não fez a perícia. Então, assim, é importante, né, que existe, de fato, essa situação da gente tentar contornar esse caso, evitando que o trabalhador entre nessa condição, tá? Então, para ele receber o auxílio-doença, ele tem que passar pela perícia. Geralmente, quem agenda a perícia do trabalhador é o próprio contribuinte, o próprio trabalhador. Isso não é responsabilidade da empresa, não. Claro que algumas empresas acabam contribuindo, né? Vem cá que eu vou te ajudar, vou ligar no 135 e tudo mais, mas assim, isso é responsabilidade do segurado do INSS, tá legal? Aqui, a gente coloca o seguinte, ó, durante os 15 primeiros dias do afastamento, né, por motivo de incumbe a empresa pagar ao segurado o seu salário, que é a questão da interrupção. Então, vocês já estão craque nisso, beleza?
15 primeiros dias sempre da empresa. Por quê? Porque é um contrato interrompido. Cabe à empresa que dispuser serviço médico próprio ao convênio, o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos 15 primeiros dias consecutivos do afastamento. Beleza? Então, assim, esses 15 dias, o trabalhador ainda é da empresa, a gestão está sobre a empresa. Agora, vamos lá. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado à perícia médica, que o submeterá à avaliação pericial com o profissional médico integrante de seus quadros. É aqui que está a grande bolha do departamento pessoal, né? Aqui que enterra as coisas e não andam. Por quê? A perícia, quando a gente agenda hoje, 17 de novembro, você consegue agendar ela para março. É um espaço muito grande, né? Mas a Previdência, não sei se vocês estão acompanhando isso, já está mudando esse processo, tá? Estão já participando, né, de licitação várias empresas que vão oferecer o quê? Vão oferecer o serviço da perícia médica, né, de modo virtual. E como que vai funcionar? Gente, isso eu até aprendi com outro professor, um colega nosso, o Adriano. A gente até fez um vídeo bem legal para o CRC do Ceará. Depois a Natália... Depois a gente pega o link e bota aqui no bate-papo para vocês poderem assistir, eu jogo lá no grupo. Ele trabalha na Previdência Social, ele está acompanhando tudo isso. Então, assim, como é que vai funcionar daqui a algum tempo? Né? A Previdência está modernizando isso. Toda empresa tem, né, uma empresa que presta serviço de saúde e segurança do trabalho, beleza? Beleza. Essa perícia médica aqui, né, que pode conceder ao trabalhador o benefício ao auxílio-doença, vai acontecer aonde? Lá, nas dependências da empresa da área de saúde e segurança do trabalho. Vai ter um médico, coordenador do programa da área de saúde e segurança do trabalho, o médico que atende a empresa, né, que é o empregador do trabalhador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o atendimento para o funcionário e o perito do INSS vai estar presente de modo virtual, né? E a partir dessa perícia, que é uma perícia em conjunto, né, sai o laudo que pode conceder ou não o benefício do funcionário ao auxílio-doença. Então, isso é uma mudança que está já sendo tratada pela própria Previdência Social. E aí, gente, eu queria trazer uma outra coisa super importante para vocês, que acontece muito. Vamos supor, né, que o trabalhador, ele ficou pelo INSS e logo em seguida terminou o prazo dele, ele faz a perícia e o INSS, dá alta para ele. Ó, se você voltar para o trabalho. Beleza? Beleza. Só que quando ele volta para o trabalho, a legislação é muito clara, né, a gente já estudou isso, lá na parte de PCMSO, né, exame de retorno ao trabalho, a empresa, por lei, ela tem que fazer o quê? Encaminhar o trabalhador para a perícia médica, não, mas para a consulta, né, o exame de retorno ao trabalho. Se o médico do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho disser que ele está inapto para o trabalho, você vai ter conflito na informação. O INSS diz que ele está apto. O médico do trabalho diz que ele não está apto, porque ele continua doente, está incapacitado. O que a gente deve considerar? A gente deve considerar a informação do INSS, beleza? Que tem prevalência sobre o laudo do médico, né? Da área de saúde e segurança do trabalho. Então, se a Previdência Social deu alta para o trabalhador, o que você vai fazer? Botar o funcionário para trabalhar, né? Claro, né, gente? Temos que ter sensibilidade, identificar se o funcionário está doente ou não, e criar, né, um ambiente para que ele possa voltar de maneira mais devagar. Hoje a gente tem modalidade de teletrabalho, ele fica home office por um período, enfim, a gente cria alguma estratégia. Por isso que a Previdência Social está criando esse mecanismo. A perícia vai ser agora de modo virtual, com a presença do médico da empresa. Beleza? Esse é um assunto importante que eu queria falar para vocês. Rapidinho, antes de abrir para pergunta, uma outra coisa que eu queria falar também, que é importante, que é isso aqui, ó, a contagem do período de afastamento. Vamos supor, né, que no espaço de 60 dias, né,
O trabalhador começa a apresentar na empresa atestados com o mesmo motivo de doença. Por exemplo, ele tem um problema no joelho, né? Problema crônico no joelho. Aí ele pegou uma semana aqui, aí trabalhou 10 dias. Depois pega outra semana ali, trabalhou 10 dias. Depois pega mais 5 dias ali, trabalhou 10 dias. Nesse espaço de 60 dias, quando ele completa 15 dias de atestado, se for o mesmo motivo da doença, né? E aí eu tenho que falar assim, não posso falar se for o mesmo CID, porque os médicos não estão obrigados a colocar um CID, mas se for o mesmo motivo da doença, a empresa pode encaminhar ele, olha, meu, você está doente, vai fazer o exame, a perícia médica, que já passou os 15 dias que eu sou obrigado a te pagar, tá? Então, dentro de 60 dias, quando o funcionário, ele apresenta atestados, né, com a mesma doença, o mesmo motivo, que ultrapasse 15 dias, nós somos obrigados a encaminhar ele para a perícia médica, tá bom? Que a empresa imagina, o trabalhador vai ficar mantendo o trabalhador que não tem condições para o trabalho. Então, ela coloca ele para o INSS. Beleza? Ainda sobre o auxílio-doença, já vou abrir para perguntas. A gente faz a pergunta e dá um intervalo. A concessão do auxílio-doença produz efeitos diretos no contrato de trabalho, que somente tomará seu curso após a cessação do benefício, né? Então, o trabalhador ele entrou de auxílio-doença. O que vai acontecer? Se ele entrou de auxílio-doença no mês de maio, eu vou contar avos para 13º para ele. Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio parou. Por quê? Porque ele não trabalhou, estava de auxílio-doença. O período aquisitivo dele veio contando. Por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio parou. Por quê? Porque ele estava de auxílio-doença. A gente volta a contar só depois. Se o trabalhador ficar afastado do auxílio-doença por mais de 6 meses, né? O que vai acontecer? Ele vai perder também a condição dele de ter férias, né? Ele perde o período aquisitivo, tá? Não terá direito às férias se ele ficar mais de 6 meses afastado por auxílio-doença, né? Então, quando ele voltar, eu passo a contar um novo período para ele. Então, abre a contagem novamente, né? Não leva em consideração a data da admissão dele. Beleza? Próximo assunto é acidente do trabalho. Nós vamos falar dele quando a gente retornar do intervalinho. Vamos responder aqui as perguntas. Vamos lá. A Bruna perguntou o seguinte, Jefferson. Tem um caso de uma empresa que o funcionário ele pegou coronavírus e pegou 2 atestados de 14 dias. Esse período, a partir do 16º, a empresa não pagou o funcionário. Encaminhou para receber do INSS. Ele cadastrou no meu INSS e até hoje não fez a perícia e também não recebeu. A empresa, nesse caso, deve reembolsar o funcionário, já que ele não conseguiu receber esses dias do INSS? Eu vou dar... Isso aqui não existe legislação. Vou dar uma opinião, pode ser diferente da Natália, de todo mundo. A gente vive uma situação do coronavírus que é novo para todo mundo, né? As empresas têm adotado o quê? Que eu tenho acompanhado aqui. O funcionário pegou o coronavírus, fica em casa, né? No período de quarentena. 15 dias, né? Quarentena é um período de 15 dias de recuperação. Beleza. A esposa pegou o coronavírus, o trabalhador também fica os 14 dias em casa. Por quê? Porque ele pode trazer o vírus de casa para o ambiente de trabalho, né? E assim, é evidente que a Previdência Social não ia dar conta de todos os funcionários, todos os seus segurados que tivessem pego a bendita da doença. Então, eu entendo, tá, minha opinião, que o trabalhador que contrai o coronavírus, ele deve apresentar para a empresa apenas o resultado do exame que ele fez, não precisa nem ser atestado, tá aqui a data e tal, e a empresa concede um afastamento para ele de 14 dias por segurança, e quando ele retornar esse período de 14 dias, ele faz um outro exame para saber se na verdade, ele foi curado ou não, tá bom? Mas a empresa deve arcar com esse custo, né? Porque é uma situação nova. A gente não tem ainda, por exemplo, uma situação que o trabalhador ficou com auxílio-doença pela Covid. Ele pode ficar pelo auxílio-doença por uma sequela da Covid, certo? Sei lá, ele ficou
sei lá, ele ficou com um problema de cabeça, não sei, ele teve uma outra sequela que ele não consegue mais trabalhar. Aí sim, ele pode entrar pelo auxílio-doença. Mas nessa situação em que ele só teve a Covid, é recomendável que a empresa deixe o trabalhador em casa e arque com esse custo, tá? Até mesmo se passar os 15 primeiros dias, né? Pode ser que o trabalhador pegue os 15 primeiros dias, né, um atestado, ou até mesmo o resultado do exame que ele fez, e depois ele vai no outro médico, ele está com alguma, sei lá, alguma sequela, né? Alguma coisa ainda que prejudique ele a trabalhar, ele pega mais 5 dias. Então a empresa pode ter acessibilidade de falar, esses 20 dias aqui é meu, né? Então essa é a minha opinião, porque não tem legislação para esse fato, tá, Bruno? Aí é mais a questão de gestão mesmo, beleza? Vai, Natália, fala aí. Não, eu concordo também, porque é um caso muito delicado, né? É uma situação bem delicada, é uma situação que a gente está vivendo que tem muita incerteza. Então, é melhor garantir esse direito para o trabalhador do que a empresa ela ser penalizada depois. É feito num caso que eu já tive aqui também, gente, que uma funcionária, ela ficou grávida num período que ela não tinha direito, né, a auxílio-doença, e ela tinha uma gravidez de risco. E aí ela só tinha 4 meses de empresa, ficou grávida, então ela só tinha 4 meses de contribuição para o INSS, era o primeiro emprego dela. Então ela não tinha, né, o tempo suficiente de contribuição para o INSS. E aí ela foi para o INSS, porque era uma gravidez de risco, e ela voltou porque ela ela estava de carência, não tinha o período mínimo de contribuição. E aí a empresa, ela resolveu pagar para ela ficar em casa, porque ela estava gestante, então teve uma certa sensibilidade aí também, né? Temos que dar uma olhada nos dois lados, nesse caso. Então é isso. Vamos sair para o intervalo, então, Jefferson, 15 minutos. Ver se meu computador volta aqui, porque ele já travou aqui de novo. Então, são 8h40, quando for 8h55 a gente está de volta. Beleza, Pausa gente? a gravação, Jefferson? Pausa a gravação e... Prontinho, pessoal. Podemos reiniciar o treinamento. Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Ninguém escreveu nada, ninguém falou nada. Eu falei, meu Deus. Então beleza. Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Já botei para gravar. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Então, agora a gente vai falar do acidente, tá bom? O acidente de trabalho, ele é um pouquinho diferente, tá? O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né? Com o segurado empregado provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Antes de avançar, né, sobre esse tema, eu só vou voltar aqui um pouquinho e relembrar para vocês a importância, né, dessa condição de acidente de trabalho quando acontece na empresa, porque isso pode elevar o custo da empresa, né? Quando o trabalhador tem acidente de trabalho. Então, aqui, ó, o FAP, vocês viram que até a professora Natália explicou isso, ele é um indicador que pode aumentar a alíquota RAT ou diminuir, tá bom? Todo ano a gente tem que consultar, é isso, a partir do mês 30 de setembro, que a gente vai saber qual indicador que nós vamos usar no ano seguinte, né? A gente passou isso no primeiro dia de aula. Quando a gente tem funcionário na condição de acidente de trabalho, isso conta para a base de cálculo que vai incidir e aumentar, né,
o nosso FAP, ou seja, a empresa ela acaba sendo penalizada, tá bom? Claro que, se você tiver, então, morte, invalidez, e se a taxa média de rotatividade for 75% acima, né, da quantidade de trabalhador, então essas coisas agravam ainda mais. O que é recomendável? Que a gente não tenha nenhum tipo de afastamento por acidente de trabalho. Por isso que é tão importante esse bichinho aqui, ó, né? O NR9, antigo PPRA. Ainda tem o nome de PPRA que ele vai vigorar até agosto do ano que vem, né? A gente tem que... É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente tem que evitar que aconteça o acidente de trabalho. Acontecendo, a empresa vai ter que arcar, né, com todo o prejuízo do acidente de trabalho e ainda recolher impostos, né, mais impostos lá na frente, né, principalmente nessa parte previdenciária, tá bom? Então, se tratando do acidente de trabalho, considera-se o dia do acidente, caso, né, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Cabe à empresa remunerar, né, os 15 primeiros dias. Então, isso é natural, tá bom? Primeiro existe o processo de interrupção do contrato, para depois existir a suspensão por motivo de acidente de contrato. O que acontece, gente? Eu vejo muita gente ensinando, aconteceu acidente de trabalho, tem que abrir a CAT de modo imediato. Beleza, né? Imediato no mesmo dia, ok. Mas olha, pegar aqui um exemplo que aconteceu comigo, especificamente. O trabalhador aqui no Rio de Janeiro, a gente tem funcionários que vão de bicicleta para o trabalho, né? Ele foi fazer uma curva, o ônibus pegou e pum, encostou nele, ele caiu, se machucou. No trajeto, é considerado acidente de trabalho. Abrimos a CAT de imediato? Não. O que a gente fez? Primeiro, acompanhamos o atendimento ao trabalhador, né? Ele foi para o hospital, foi medicado, né? Até ele ter a alta lá do hospital, ele teve o atestado dele, que deu lá os 15 dias, para a gente saber se ele entraria na condição de acidente de trabalho ou não, né? Porque quando, por exemplo, ele caiu de bicicleta, ele se ralou, beleza? A gente identificou que ele não ia ficar acima de 15 dias, e realmente não aconteceu. Agora é diferente, quando se ele caísse e tivesse uma fratura exposta, né? A gente abre realmente de imediato. Então, naquela condição ali que aconteceu o acidente, né, a gente teve a ocorrência e a empresa faz a opção por remunerar o trabalhador no período, né, de interrupção do seu contrato. Ele esteve sob atestado médico de 15 dias, e foi o que de fato aconteceu. Por que a gente fez essa gestão? Para não interferir no FAP lá na frente, né? Então, assim, o que eu convido vocês a fazerem, né? Não ser meros operadores do departamento pessoal. A galera que, sabe, bitolada no teclado, no mouse, que recebe ligação, que faz cálculo toda hora. A gente tem que ser versátil? Tem. Mas tem momentos que a gente tem que pensar, entendeu? Refletir, pô, estou numa condição aqui diferente. Se eu abrir a ocorrência agora, isso vai me dar um resultado negativo lá na frente. A gente tem que, né, saber fazer a gestão dessa parte trabalhista. Então, vai ter situações que vocês vão ter que tomar esse tipo de decisão, tá bom? O benefício por acidente de trabalho é concedido a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. A partir dessa data, o empregado é considerado em licença não remunerada, ficando o seu contrato suspenso pelo prazo em que perdurar o benefício. Então, ele entra em condição de auxílio doença, né, em decorrência do acidente de trabalho. Ele ficou doente porque se acidentou, tá bom? O empregado que teve seu contrato suspenso em decorrência do benefício previdenciário serão asseguradas por ocasião da sua volta ao trabalho todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa. Suponhamos, o funcionário teve auxílio-doença, acidente de trabalho. Aí, aquele acidente de trabalho deu origem ao auxílio-doença. Ele quebrou a perna, né? Operou, ficou um tempão afastado. Ficou 6 meses afastado. Quando ele voltar para a empresa, o que vai acontecer?
A empresa já teve dissídio coletivo, né? Todo mundo já teve alteração de salário. A empresa reajustou o vale alimentação, o vale refeição, todo mundo teve reajuste no benefício. Tudo isso também será concedido para ele. Em nenhum momento ele perde os benefícios por ele ter entrado nessa condição do acidente de trabalho, né? Então, assim, infelizmente, o trabalhador, ele está na condição de acidente de trabalho, né? Por muitas vezes, até mesmo por negligência da empresa, né? Que não teve um programa de saúde e segurança do trabalho, né, para poder proteger o trabalhador, que não faz ele usar lá os EPIs, enfim, inúmeros fatores. Existe, gente, as súmulas, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que a gente tem que ler também. Nosso trabalho, né, quem atua com o departamento pessoal, a gente tem que ler Constituição Federal, artigo 7º, CLT, convenção coletiva, portarias, enfim, normas, instruções normativas, enfim, são inúmeros instrumentos, mas temos também as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, que essa de número 440, ela passou a garantir o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado que possui contrato de trabalho suspenso em virtude de auxílio-doença acidentária, que é a doença decorrente do auxílio do acidente de trabalho, né? Na condição em que o trabalhador ficar afastado, né, ele está um tempo afastado, ele tem que estar coberto ainda pelo plano de saúde. A empresa não pode tirar ele desse benefício, tá bom, gente? Outro texto importante que envolve o acidente de trabalho, essas desculpas aí, quando moro muito próximo a uma rodovia, tá? Eu não como diminuir aqui o volume por causa da estrada. E aí passa carro aqui e faz mal escândalo. Mas vamos lá. Para casos de acidente de trabalho, né, não haverá interrupção dos depósitos do FGTS. Beleza? É diferente, né, do auxílio-doença. O trabalhador ficou doente, né, por doente mesmo. Não foi nada relacionado ao acidente de trabalho. Ele entra com o benefício da Previdência Social, passa a receber pela Previdência, né? Mas a empresa não está obrigada a pagar o FGTS. Agora, se ele ficar na condição de auxílio-doença, em decorrente do acidente de trabalho, aí a empresa está obrigada, sim, tá, a efetuar o pagamento do FGTS dele. Então, imagina, um trabalhador que está numa condição de... Ele é improdutivo, ele não produz para a organização, e você ainda tem um custo de plano de saúde, de FGTS, é muito ruim, né, para a saúde financeira da empresa. Então, assim, a gente deve evitar a todo custo a situação do acidente de trabalho, tá bom? A comunicação do acidente deve ser feita via internet, de maneira imediata. O emissor deve transcrever as informações constantes do atestado médico para o respectivo campo da CAT. Então, assim, quando a gente abre a CAT, a gente tem que analisar o atestado que o médico que fez o primeiro atendimento deu para aquele trabalhador. Tá bom? Então, é importante, né, até mesmo ter a apresentação desse primeiro atestado. A CAT, registrada por meio da internet, deverá ser impressa, ter assinatura e carimbo de identificação. E o mais legal disso tudo, quem pode abrir a CAT? O sindicato, o médico que atendeu o trabalhador no momento do acidente, né? Corpo de bombeiros, o familiar dele. A legislação é muito ampla para a abertura do CAT. Você pode fazer a abertura do CAT, ele vai gerar o primeiro registro, depois você contempla com mais informações aquele afastamento, né? CAT é a comunicação de acidente no trabalho. Beleza? Mas assim, a gente deve evitar todo o custo que aconteça acidente de trabalho dentro da empresa. Ok? Perguntas. Temos? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre acidente de trabalho? E aí? Vamos lá. Tranquilo? Camila, você está falando aí, mas o áudio está desligado. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Agora, vamos lá. Eu tô com um problema sério com relação ao acidente de trabalho. O funcionário se acidentou, foi no poste, teve que operar, tudo bem. Só que a gente estando em época de pandemia, o INSS simplesmente cessou o benefício dele, sem perícia, sem nada. Eu não pude retornar porque ele ia operar. Antes dele operar, também eles cessaram o benefício. E ele já operou e está desde julho sem receber. Eu só paguei os 15 dias quando eles voltaram, mas depois ele não conseguiu mais.
eu não sei se eu volto com ele, o que eu faço, eu não sei. Eu até pedi um advogado para abrir um mandado de segurança, né, que fala, para ver se eles retroagem esse pedido e ele está sem receber. Só recebeu os primeiros 15 dias e está em casa até hoje. Todo dia me liga, eu já não sei mais o que eu faço com ele, por ele estar não tem condições por conta do ombro. O que a gente faz nesse caso? Eu oriento, Camila, assim, com base até mesmo numa aula que eu dei em conjunto com um professor que é específico de legislação previdenciária. No básico não tem nada, né? Na legislação a gente não tem muito claro, né, as coisas, mas assim, já não tem mais o que eu faço. Esse seu trabalhador entrou no limbo, beleza? No previdenciário, ele aguarda uma decisão da Previdência. Eu entendo que como já existe a decisão dele voltar para o trabalho... Cessou o benefício, está cessado. Quando cessa, não tem mais jeito. Você tem que retornar com ele. Entendeu? Então, assim, porque o que acontece? Se ele entrar na justiça, ele vai falar o seguinte, olha, eu tive alta da Previdência Social e a empresa não quis me receber. Né? Então, assim, eu entendo que mesmo que o médico da empresa, que você faz o exame de retorno ao trabalho, ele vai dizer que ele está inapto, né? Você deve tentar contornar a situação e remunerar esse trabalhador. Por quê? Pela Previdência já está claro que ele voltaria para a atividade dele. Né? Então, se ele entrar na justiça, ele pode ganhar. Eu sei que é uma situação difícil, depende muito dos juízes. Tem muitos juízes que dão a favor do trabalhador, tem outros que dão a favor do empregador. Mas o que está acontecendo é isso. O laudo do perito da Previdência Social é preponderante sobre o médico. Então, ele tem que fazer também a perícia, né, para você ter essa documentação e poder retornar ele com a atividade. Não tem perícia, não. Hoje não tem nada, né? A gente não tá ouvindo. A Marcela fez uma colocação aqui que é bem legal, acontece muito. Olha, pode colocar em outro setor? Marcela, muita gente faz isso, né? Respondendo aqui a pergunta da Marcela. Mas a gente tem que ter um cuidado que, quando a gente coloca o trabalhador em outro departamento, ele está fazendo um desvio de função, né? O que você pode fazer é pegar a atividade dele e reduzir a exigência. Botar ele em home office, né? Colocar ele para ter o serviço com uma jornada um pouco menor. Mas se já existe uma orientação da Previdência dizendo que ele está apto, a gente tem que tentar atender, tá bom? Meu ponto de vista. Mesmo sem a perícia. Não tem jeito. Não. Cessou, você retorna com ele. Tá. Beleza? Então, tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Acidente de trabalho, atenção, esse foi o tema, então vamos avançar. Falaremos agora sobre... Natália, quer falar alguma coisa? Tá. Falaremos então agora sobre controle de jornada, né? Que é um outro tema importante que envolve aí a nossa atividade. Aqui, no controle de jornada, a gente segue o que está na Constituição Federal, né? Todo trabalhador ele tem que trabalhar no máximo 8 horas diárias, o artigo 58 da CLT reforça isso. Ele pode ter 44 horas semanais, que é o limite dele, né? E em outras situações, né, para ele ter, na verdade, as 44 horas semanais e as 220 horas mensais, é possível fazer a compensação de horários, né, e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Vocês já devem ter presenciado alguma empresa que o trabalhador ele fica lá 8 horas e 48 minutos, né, trabalhando. Por quê? A empresa quer evitar que o trabalhador ele tenha que preencher as 44 horas dele, semanais, usando o sábado. Então, não faz sentido. Ela pede para que ele faça 8 horas e 48 minutos de trabalho, né? Isso é possível, tá? A legislação permite. Tá legal? Aqui tem uma outra coisa importante, que é a intrajornada, né? O que a gente chama de duração do contrato de intervalo, duração da jornada no momento do intervalo. Quem tem até 4 horas não tem necessidade de ter intervalo, tá? Quem tem jornada de 4 a 6 é obrigatório pelo menos 15 minutos.
E quem tem jornada superior a 6 horas, o mínimo é de 1 hora e o máximo de 2 horas. Aqui, né, a gente pode também fazer uma alteraçãozinha. Por quê? A reforma trabalhista, ela possibilita você reduzir, né, a jornada do trabalhador, né, a jornada, o intervalo dele, em até 30 minutos, tá bom? Você estipula assim, um contrato de trabalho com hora de almoço, né? É um contrato que você celebra para todos os funcionários da sua empresa. Beleza, com 1 hora de almoço. Mas aquele funcionário, ele estuda muito. Então, sempre chega atrasado. O que ele pode fazer? O que você pode fazer com ele? Fazer um acordo, né? E ele, por exemplo, vai ter o seu horário reduzido na hora do almoço e sair 30 minutos mais cedo. A legislação permite isso. Isso está até aqui, ó, naquela questão do contrato, que a gente pode negociar a jornada, o intervalo limitado lá aos 30 minutos, né? Nesse mesmo, livre estipulação, né? Que a gente negocia e a negociação, a parte de negociação coletiva, aqui, ó, controle de jornada, aqui, ó, intervalo de intrajornada, respeitando o mínimo de 30 minutos, né? A jornada é superiores a 6 horas, tá legal? Então, isso se encaixa naquilo que eu estou falando. Beleza? Aqui, ainda sobre o controle de jornada, nós temos... aqui não é acidente de trabalho não, tá, gente? Aqui tem que alterar esse título, atenção, fazer aqui um corte e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou aproveitar o slide, não mudei o título, né? Vai ficar feio para nós. O que acontece? Aqui no controle de jornada, a gente pode também celebrar a compensação da jornada, né, que é uma prática de gestão, e também o banco de horas, ok? São situações diferentes, ó. Compensação de jornada. Trabalhar mais em um dia e menos em outro, beleza? Isso é compensar a jornada. Banco de horas é uma outra coisa. Banco de horas é exatamente o quê? O trabalhador acumula horas extras para tirar folgas posteriormente. Tá bom? São 2 tipos de gestão. Com a reforma, compensações poderão ser pactuadas por acordo individual. Acordo individual, ou seja, você não precisa necessariamente colocar banco de horas para todos os funcionários. Você pode colocar somente para alguns. Ok? Quer falar? Ou alguém quer fazer alguma pergunta? Jefferson, é bom também ver que, por exemplo, muita empresa manda fazer hora extra e não quer pagar e tudo mais. Então, é importante que a gente mostre essa opção, né, do banco de horas para elas. E banco de horas é uma hora para uma hora, diferente de hora extra, que ele tem o adicional de 50%, ou dos 100%. Então, ele é 1 hora para 1 hora. Então, muitas empresas acabam querendo fazer realmente banco de horas porque dá para compensar essa de 1 hora, né? Não precisa estar pagando a hora extra. Então, é uma opção que a gente pode levar para eles também. Então. Isso. E a compensação que a Natália está falando do banco de horas, na legislação aqui, a CLT, nesse artigo da CLT, o 58, ele diz que pode ser compensado em até 6 meses, tá bom? Mas a convenção coletiva pode dizer que seja de 1 ano, né? Então, isso modifica um pouco. A gente tem que olhar a convenção. Tá legal? Agora, a compensação de jornada ela tem que acontecer dentro do mês. Hoje é dia 17. Você tem um casamento para ir no dia 30, você conversa com o empregador. Olha, dia 30 eu preciso faltar, eu tenho um casamento para ir. Ele vai falar assim, beleza, trabalha 1 hora a mais, né? Até esses dias chegar lá, até o dia 30. Aí você vai totalizar 8 horas, beleza, você compensou essas 8 horas, tá? Isso que acontece quando a gente faz a compensação de jornada. Não precisa nem ser por escrito, tá? Você combina com o trabalhador e pratica isso, tá? Agora, o banco de horas, como a Natália falou, tem que ter um documento, tem que ter um instrumento, né, formalizando. O adicional noturno é uma situação em que a reforma trabalhista poderia ter tratado, né? Muito difícil a gente controlar o adicional noturno. Vamos lá, a Bruna perguntando, é correto usar a folga do domingo do mês do colaborador para bater horas do banco de horas? Aí é complicado, Eu entendo que não. SR, né? A gente está tratando aí do descanso que ele já teria direito, tá?
Então, Bruna, o DSR é um domingo, ele já teria esse direito a esse descanso, tá? Então, não dá folga ao domingo compensar banco de horas, porque ele já teria o DSR. O domingo tanto é que a legislação fala que o descanso ele tem que ser preferencialmente aos domingos. Então, ele já teria descanso do domingo. Então, não vejo aí o sentido de compensar o banco de horas no domingo. Eu teria que ser uma folga realmente no meio da semana, tá? Perfeito, isso aí. É isso aí. Porque na minha empresa o funcionário folga um domingo no mês. E ele vai continuar folgando. Esse é o nosso entendimento, é o DSR dele. Não, então ela falou um domingo por mês. Então, no caso, fazer mais um domingo por mês. Então, além da folga da semana, mais um domingo para compensar o banco de horas. Aí, ok, porque ele trabalha por escala. Não é isso? Além da folga do domingo, ele teria outra folga. Então, aí tudo bem. Nesse caso, ele trabalharia por escala. Aí, nesse caso, pode, tá? Entendeu, Bruno? Não pode misturar o banco de horas com o DSR. Tô esperando a Bruna botar um ok no bate-papo. Também. Bora, Bruna. Vamos sair se for certo, não ficou. Vamos lá, gente. Estou olhando aqui para ver se a Bruna deu ok. Não, ela saiu, não tá mais conectada, não. Ela tá aqui, mas tá aqui, Bruna. Bruna. Mas eu não tô... Olha aí que eu vou continuar a aula aqui, Natália. Vamos entrar para outro tema, gente, a apuração dos recibos, né? E isso aqui é bacana, porque eu e a Natália, nós fizemos essa opção, né, no nosso curso, de colocar alguns exemplos, né, para a gente poder apurar, pra vocês verem como que é feito, né, a folha de pagamento. Então, a gente já abordou aqui os principais temas. Desculpa, adicional noturno não falei, foi mal, gente, passando aí. O adicional noturno, gente, a hora noturna, né, de acordo, né, com a nossa Constituição Federal, ela é diferente do horário normal, diurno do trabalhador. E ela tem uma duração também um pouco menor. A hora noturna, ela não tem 60 minutos, como é a nossa hora de trabalho quando a gente está trabalhando aí durante o dia. A hora noturna, ela tem 52 minutos e 30 segundos, né? E considera-se noturno, para efeitos do artigo 73 da CLT, o trabalho executado entre as 22 horas da noite e as 5 horas da manhã, né? Então, a primeira hora, tá aqui o quadrinho, vai de 22 horas até as 22h52 e assim sucessivamente. Vamos supor, o trabalhador, ele pegou, iniciou sua jornada aqui, ó, 23h45. E ele vai sair do trabalho às 7 horas da manhã, beleza? Ele não vai sair às 5 horas da manhã, ele vai sair às 7 horas da manhã. O que acontece quando temos esse exemplo, né? Vocês sabem muito bem que a gente é obrigado a pagar 20% sobre a hora do trabalhador, né? Quando ele está no adicional noturno. Mas a gente deve considerar, né, que ele vem de uma jornada noturna. Então, por exemplo, de 5 da manhã até as 6 da manhã e de 6 da manhã até as 7 da manhã, a gente deve considerar que o horário noturno dele se estendeu. Ele não é porque passou das 5 da manhã eu deixo de acrescentar os 20%. Muito pelo contrário. Ele vem de uma rotina que ele ficou exposto a um horário noturno, que exige muito mais da pessoa física, né, do corpo do trabalhador. Então, assim, é necessário efetuar o pagamento também e estender a hora noturna até as 7 da manhã. Tá legal? Isso é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que orienta isso. Eu não lembro o nome agora. Beleza? Vamos lá no bate-papo. Convenção coletiva pode dar um outro tipo de percentual? Pode. Você, em vez de calcular 20% sobre a hora noturna, você vai calcular 30%, tá? A Bruna colocou aqui, ó. Tentei usar o microfone, mas não funcionou. Esse domingo ele está na convenção. O trabalhador tira esse domingo de folga, mas ele não perde a folga na semana. Então, nesse caso, pode compensar esse banco de horas num outro domingo, tá? Sem problema. Isso aí. Beleza. Agora ela botou ok. Agora vamos lá, gente. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de apuração de recibos, né? Isso é bacana. Primeira
coisa, né? Quem está caindo de paraquedas mesmo no DP, a gente tem que fazer a diferença. O que é provento e desconto, né? Para poder efetuar cálculos. Ok. E a gente vai abordar os fixos salariais. Fixos salariais é o quê? Todo mês eu vou rodar a folha e vai ter aquela verba que eu vou calcular repetidamente, né? Salário, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, salário família. É fixo, não é variável. Desconto, todo mês pode ter, dependendo da empresa, o adiantamento, mas eu tenho, né, todo mês, o INSS, imposto de renda, contribuição sindical ou mensalidade sindical, né, depende muito. Então, são situações que eu devo amarrar no meu sistema para ele calcular de modo automático. E aqui nós temos, primeiro exemplo, salário, né? Vocês podem ver que o recibo de pagamento é dividido em 3 partes. A parte do cabeçalho, a parte das verbas e a parte do resumo do recibo, né? Aqui tem informações que são obrigatórias, como o nome da empresa, a competência, o registro do trabalhador, o nome do trabalhador, né? Se ele recebe crédito em conta corrente, conta salário, tem que colocar aqui, né? É importante. A descrição da atividade que ele está recebendo é salário, adicional noturno, por exemplo, a referência, 30 dias, 12 horas de adicional noturno, e aquilo que eu pago e aquilo que eu desconto. Beleza? Esse campo eu venho o salário contratual, aqui vem a quantidade de dependente de IR que o trabalhador tem, e tem um filho, então vai ser um dependente. Base para o cálculo de imposto de renda, e a base de cálculo do imposto de renda é muito simples, da gente apurar, vai pegar o total da remuneração do trabalhador e vai abater o dependente e o INSS. Abateu, vai ter aqui a base do IR preenchido. Base do INSS vai ser o total da remuneração do trabalhador que incide o INSS, né? FGTS do mês, os 8%, né, sobre a remuneração dele, e o líquido, total de proventos, menos total de desconto, líquido do trabalhador, tá? Isso é importante na hora a gente poder orientar o funcionário quando tem uma dúvida, né, esclarecer o recibo dele. E aqui alguns exemplos, tá? Não dá para abordar todos, porque a legislação é muito ampla, mas adicional de insalubridade, né? Ele pode ser de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, tá? É assim que diz a legislação. E aqui, pegando um exemplo, ó, se for um mínimo, a insalubridade mínima, o trabalhador está exposto ao ruído. Aí o médico, na área de saúde e segurança do trabalho, vai dizer, ó, paga insalubridade para ele de 10%. 10% vai ser R$ 104,50, tá? 10% sobre o salário mínimo. Se for o máximo, vai ser 40%. Salário mínimo hoje é 1.045, 1.045 vezes 40% vai dar 418. Ok? Esse é um exemplo. Um outro exemplo aqui, ó, periculosidade, tá bom? São condições que o trabalhador está exposto, né? Inflamáveis, explosivos, né? Eletricidade, vigilantes. Essa periculosidade é 30% sobre o salário. É assim que está na legislação. E aí, 30% sobre o salário deu R$ 504 nesse exemplo aqui. A gente está sempre colocando a formulazinha para vocês conferirem depois. Tá legal? Então, isso é importante, tá? Como é feita essa apuração. Bem, salário de família... Oi. Só fazer uma observação. E o funcionário ele não pode receber os 2 adicionais, tá? Periculosidade e insalubridade. Ele vai escolher. Quem escolhe também é ele. Se a função dele tem direito aos 2 adicionais, tanto de periculosidade quanto de insalubridade, ele vai escolher qual adicional ele quer ficar, tá? Ou de insalubridade ou de periculosidade. Ele não pode ter os 2 adicionais, tá bom? Só um dos 2. E quem escolhe é o funcionário, não é o empregador, tá? Show de bola. Isso aí. E tem a convenção, né, Natália? Que pode estipular em situações diferentes, né? Exatamente. Sempre dar uma olhada na CCT, tá, gente? Sempre olhar a convenção coletiva, que ela pode estar estipulando o percentual maior, né? Eu tenho insalubridades que aqui 40% ou de 50% também. Então, depende muito da convenção coletiva. Show. Aqui a Natália já até falou, né, dessa lei, que é do salário família, né? O trabalhador que tem um filho menor de 14 anos, tem a remuneração até de 1.425, ele ganha um salário família.
Como é feita essa apuração? Tá aqui, ó. Ele tem um salário mínimo, né, menos que 1.400, então ele vai ganhar aqui 48,62. Aqui já vai preenchendo, dependente de R. Ah, Jefferson, mas aqui o campo é de R, mas não tem problema. Vamos supor que o trabalhador ganha uma promoção, né, e esse dependente de salário da família vai se tornar dependente de R para ele também. Está lá naquela declaração que ele preenche de modo, no momento da admissão. Josiane perguntando, se o médico trabalha dizer um percentual de insalubridade na CCT outra. É complicado, Josiane, isso aconteceu. Eu nunca vi, não, tá? Nunca vi, e assim, porque... também no meu entendimento, Jefferson, vai o que está mais benéfico para o trabalhador. Qual o percentual maior? Ele que vai ser usado. Isso. Sempre usar a situação mais benéfica para o trabalhador, mas é muito difícil isso acontecer. Quando ele vai olhar a convenção coletiva também, tá? Porque quando a gente faz os programas, Josiane, né? Programa de medicina do trabalho, esses médicos são coordenadores, ele pede, né? Relação de funções que existe na empresa, né? Salário de todo mundo, e pede a convenção também. Então, eles têm ciência do que a convenção cita, né? Então, eles não colocam coisas diferentes nos programas, não. Tá legal? É até o nosso papel, né? Enquanto gestor da folha de pagamento da empresa, a gente fornecer esses dados para a empresa que a gente contrata na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? Adiantamento, aqui um exemplo de adiantamento, né? Quando a empresa paga todo dia 15 e quando ela desconta no final do mês, né? Então, por exemplo, aqui é 40% do salário, aí eu já estou preenchendo a coluna de desconto. Aqui, por exemplo, o INSS, e aí a gente optou por colocar a fórmula para vocês poderem praticar, né? Ontem eu vi a Natália criando, né, esse cálculo com vocês. Então, aqui está um exemplo de salário com R$1.500 de salário. Então, a primeira faixa, 1.045, e a segunda faixa é a diferença entre 1.045 até o salário do trabalhador. R$455 vezes 9%, 40,95. A gente soma os dois, dá 119,32. Esse cálculo a Natália passou ontem. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, né, no cálculo do INSS, vocês podem aplicar essa formulazinha aí com base na tabela progressiva. A gente coloca um exemplo também de um funcionário com um salário gigante, ó, 5.900. Vocês podem estar olhando aí a prática, né, que é feita para aplicação da fórmula. Tá bom? Aqui nós temos o IR, né? E o IR, a Natália ontem não deu tempo de ela aprofundar muito, a gente pode praticar aqui um pouquinho. Pegando esse mesmo recibo aqui, ó, 5.900 de salário, com o INSS dando 684,95. O que a gente vai fazer? Vamos calcular o IR, ok? Primeiro eu vou fazer uma manobra aqui, eu vou botar a tabela do IR bem aqui do lado, para a gente ver como é que vai ficar, ó. Vou pegar a tabela de IR aqui. Aí. Beleza. A tabela de R está aqui, eu não posso clicar aqui, senão passa para cá a imagem e a gente perde o recibo. Então, como é que a gente vai conferir esse cálculo, né? Pegar aqui uma calculadora, vamos praticar aqui, como é que vai funcionar. O trabalhador, nesse exemplo, ele tem 5.900 de salário, beleza? Beleza, tá claro isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar se ele tem dependente. Então, eu olho para cá. Não tem dependente? Beleza. Primeira parte a gente já elimina. O que eu vou fazer? Eu vou olhar se ele tem o INSS. Quanto que deu o INSS dele? 684,95. Então, eu vou bater menos 684,95, né? Vocês podem ver que esse valor está aqui, ó, 5.900 menos 684,95, que dá 5.215,05. Essa é a base do imposto de renda. É assim que fica preenchido esse campo. Tá bom? Com essa base de cálculo, né, que é o salário menos o INSS, eu olho para a tabela, né, para poder efetuar o cálculo. Então, 5.215,05 se encaixa onde aqui?
se encaixa na última faixa, ó. Quem ganha acima de 4.664,68 vai ter que aplicar 27,5%, né? Eu estou olhando a tabela. Então, é esse valor vezes 27,50%. Beleza? Que dá igual a 1.434,34. Tá aqui, ó. A gente anotou para vocês também. Tá bom? Aí, o resultado disso, eu vou deduzir por 869,36. Tá aqui, ó, na própria tabela. Então, é menos 869,36. Certo? E aí, o desconto do imposto de renda na fonte desse trabalhador é 564,78. Né? Então, tá aqui. É assim que é feita a apuração do IR para o trabalhador. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro aí essa conferência? Beleza? Não, eu olhei para a Marcela, só ela que está com a câmera ligada, já estou vendo que ela está com cara de cansada. É porque é muita informação, eu entendo, gente. É muita informação. Ó, o Jean falou que tá tranquilo pro lado dele lá. Beleza, Jean? Beleza. Isabela também, tá ok. Então, cálculo de R, tranquilo. Avançando aqui, a gente tem mais exemplos para vocês. Alguém mais falou alguma coisa? Deixa eu ver. A Josiane tá bugando. A minha bateria também já tá arriando aqui também. Já tô doidinho para recolher. Mas vamos lá. Oi. Eu podia mostrar eles para fazer o exercício, né? A continuação do exercício? Ou você quer fazer depois? Vamos terminar aqui, eu já libero para tu então, peraí. Deixa eu só ver aqui qual é o próximo. A gente está aqui, né, no IR, beleza. Peraí, Natália, deixa eu só abordar esse tema aqui, você já vai avançar aí com ele. Então, gente, rapidamente, né, para a Natália assumir aí o comando com vocês. O IR ficou tranquilo, você pode ter funcionários que pagam a mensalidade ao sindicato, tá bom? Viviane está gostando do curso, beleza. Valeu, Viviane. Ó, você pode ter funcionários que estão pagando mensalidade, né, do sindicato, que não tem mais contribuição. A gente até colocou aqui o exemplo de contribuição, né, que seja de um dia do trabalhador. Então, pode existir esse desconto também, tá? Esse aqui a gente considera que sejam verbas fixas, né, a mensalidade sindical, IR, INSS. Agora, vamos falar das variáveis. Variáveis do mês são situações em que a gente digita todo mês a quantidade, né? Porque não é fixo. Por exemplo, teve um mês que o trabalhador fez 4 horas extras, teve outro mês que ele fez 10, né? Teve mês que o vendedor tem R$1.000 de comissão, teve mês que ele fez 800. Teve mês que ele teve falta, teve mês que não tem, enfim, são as variáveis, são situações que a gente recebe da empresa e digita. Levando em consideração o adicional noturno, existem 2 práticas de adicional noturno, tá? E aí, nem adianta eu falar para você, esse aqui é o modelo certo. Porque o adicional noturno, na legislação, ela dá uma dupla interpretação, tá legal? Tem gente que pratica essa fórmula, né, aplicando 20% sobre a hora do trabalhador e multiplica pela quantidade de horas, né? Então, esse 1,53 aqui, vezes 6, vai dar 9,17. E tem gente que pratica esse, que é o salário hora do funcionário vezes 20%, vai dar 1,53. Aí eu somo 1,53 com o 7,64, vai dar 9,17. E essa hora aqui, com acréscimo, eu multiplico por 6 horas, né? Se eu perguntar aqui, se vocês já viram o cálculo de adicional noturno, vai ter gente que já viu esse modelo, e teve gente que já viu esse, né? Os dois estão certos, a gente tem que tentar manter, tá legal? Foi uma política que escolheram lá atrás, vocês não podem mudar, porque pode ter trabalhador que vai sair prejudicado nessa história. Tá legal? Perguntas. Aqui tem uma pergunta que não vai... O porteiro do meu prédio trabalha de 19 às 7 da manhã.
recebe 20% fixo sobre salário básico. Beleza, Jean, beleza. Isso pode até estar na convenção para ele, né? Já é o acréscimo do adicional noturno. Está atendendo, de fato, o que a legislação orienta, tá? Não tem problema nenhum, não. Aqui, gente, a comissão, né, que é uma recompensa financeira, principalmente para funcionários que trabalham com departamento comercial, né? Ela depende de valores, né? Então, vai ter mês que você vai ter uma comissão ali de 1.087, vai ter mês que vai ter R$700. O que a gente sugere, né? Que vocês devem automatizar esse processo, tá bom? Vocês vão pedir para que a empresa digite essa informação, você importe para o sistema de folha e processe a folha. Porque o procedimento, né, a tarefa deles te mandarem uma planilha, de você imprimir a planilha, digitar isso no seu sistema é muito demorado. Já existe muito recurso tecnológico em que seu cliente digita a comissão e você só roda a folha. A comissão aparece ali, tá? Então fica essa reflexão para vocês. Depois vocês façam uma pesquisa sobre esse recurso. Ora, isso é a mesma coisa, né? O cliente lá na ponta diz que o trabalhador fez 4 horas extras a 50%, você roda a folha e apura. E aqui está a fórmula, né, que é aplicada para cálculo da hora extra. Eu botei uma fórmula assim bem simples, tem gente que aqui no final coloca vezes 1,50, mas enfim, é a matemática, a gente tem que acrescentar os 50%, só para vocês terem uma ideia de como é feito o cálculo da hora extra. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, rapidamente, do descanso semanal remunerado, né? Que é uma verba que o trabalhador tem direito com base na legislação, é uma lei 7.415, de 1985. O DSR, ele incide o adicional noturno, tem pagamento de DSR sobre ele, hora extra, comissão. Então, pegando o exemplo da hora extra, eu vou calcular aqui para essas horas, 4 horas extras aqui, eu dou 45,82, eu vou calcular o quê? R$13,95 de DSR, tá? Como é que é esse cálculo? Eu vou olhar o calendário, dias úteis, de segunda a sábado, vou contar, tem 23. Vou dividir pelos dias úteis, né? 45,82 dividido por 23, e vou multiplicar pelos dias não úteis, tá bom? Que vai dar 7, então vai ser 13,95. Vamos conferir aqui rapidamente, ó. 45,82 dividido por 23 multiplicado por 7. Sei lá, 13,95. Tá bom? Qual é a situação que eu sugiro? Vocês têm que configurar um sistema para fazer a contagem desses dias corretamente. Tá legal? Temos ainda os apontamentos de faltas, né? Que você vai lançar e processar. Então, o trabalhador aqui teve 2 faltas. Vou pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar por 2. Né? E tem um atraso. O atraso é um pouquinho diferente. Natália, até 21h45 eu te libero. Aguenta aí. Para calcular o atraso, funcionário, vamos pegar aqui um exemplo. Ele atrasou 6 horas e 38 minutos. Beleza? Esse 38 aqui, eu vou transformar ele em 1 hora, né? Fazendo como? Pegando 38, dividido por 60. Vou usar o 0,63. Aí é muito simples, eu vou pegar 3.280, que é o salário dele, vou dividir por 220 e vou multiplicar por 6,63 e não 0,38, tá? Aí eu tenho a apuração do atraso corretamente, ok? Empréstimo, temos a situação de empréstimo, que pode ocorrer também. Peraí, Natália, esse é o último slide. Quando o trabalhador faz empréstimo com a empresa pode abonar ali as prestações que ela combinou. Vamos lá, Josiane perguntando, se fazia mais de 2 horas extras por dia, paga 60% ainda, mesmo não podendo, nesse caso, 60% a hora extra? Josiane, assim, a gente não deve, né, autorizar a realização de mais de 2 horas extras por dia, né? Porque isso não está compatível com o artigo 59 da CLT, tá bom? Trabalhador, vou tentar justificar isso para você, olha só.
trabalhador, pela Constituição, ele só pode trabalhar 8 horas, né? E estender esse horário por mais 2, vai dar 10 horas no total de trabalho, beleza? A legislação trabalhista diz que tem que ter 11 horas de descanso, né? Entre um dia e outro. Se o trabalhador faz mais de 10 horas de trabalho, né, no dia, ele está infringindo a legislação, ele não vai repousar 11 horas, né, para uma outra jornada no dia seguinte. Então, assim, é tiro no pé, tá? Isso dá autuação, então eu não recomendo que isso seja praticado. Tá legal? Jean perguntando, o funcionário faz jus ao repouso remunerado quando ele faz hora extra, é isso? Sim, Jean. Quando ele faz horas extras, ele tem DSR sobre a hora extra, igual o exemplo que a gente deu. Quando ele recebe comissão, ele tem DSR também sobre a comissão. Tá? Adicional noturno, DSR sobre adicional noturno. Isso aí. Beleza. Beleza. Gente, agora eu vou deixar com a Natália que ela vai passar exercício para vocês. Ontem, né, o exercício que eu vi que muita gente fez, que foi fazer o cadastro inicial da empresa lá no sistema. E aí, como é que foi? Nas faltas pode descontar DSR também? Também. Em atraso, geralmente a gente não desconta, tá? Só nas faltas. E aí, como é que foi? Me contem como é que foi fazer o cadastro, como foi procurar lá o FPAS, o RAT, o FAP. Fala aí pra mim. Foi tranquilo? Teve dificuldade? Eu fico na dúvida, quando eu tenho que fazer essas pesquisas assim, em relação se eu, tipo assim, vou no Google, pesquiso, ou se eu tenho que estar sempre assim, dentro, pesquisar a lei para ver se, tipo... Então, Marcela, o ideal, como no material ele tem a legislação, tá? O ideal é você ir na fonte, ir na legislação. Que aí você vai pegar exatamente o que a Receita Federal está pedindo. Então, seja independente da pesquisa, sempre ir a tentar achar a lei. Tentar achar a fonte, sim, exatamente. Se na pesquisa tem lá a fonte dizendo que a instrução normativa tal, anexo tal, então você vai lá na Receita Federal e procura essa instrução normativa, procura esse anexo, porque aí você vai ter um embasamento legal e você vai ter realmente a norma da Receita Federal, sem nenhuma alteração, tá? Tá. Quanto mais a fonte você pegar, melhor. O RAT, não, o FAP. Eu coloquei um porque né, da situação da empresa que começa, mas dessa empresa que eu fiz o MEI, quando eu fui pesquisar, tentar fazer a senha para ele, pediu um monte de informações que ele não tem para me dar. Como é que você faz quando essas coisas acontecem? Tem que ligar na Previdência. Tá. Antes existia uma gambiarra que a gente conseguia alterar, mas hoje a Previdência cortou isso e não existe mais. Então tem que ligar na Previdência e falar, né, que não tem algumas informações e tal, e aí eles vão fazer outras perguntas e você vai respondendo para eles vão dar uma senha. Tá. Bom? É bem chatinho mesmo esse processo, mas você consegue. Tá bom. Então hoje, né, vocês já fizeram o cadastro da empresa, então hoje eu vou dar 2 fichas de admissão. Então, a gente vai hoje cadastrar os funcionários. Vocês já viram também que a gente cadastra os funcionários. E viram também quais são, né, os documentos que a gente tem que mandar para a empresa quando a gente cadastra um funcionário. Então, vocês estão fazendo toda a parte prática, né, gente? Pegar a ficha do funcionário, digitar lá. Então, o que é que vai? Contrato, né, a partir do Vale Transporte, toda a parte que a gente viu da admissão dos funcionários, toda essa parte documental. Então, vocês vão mostrar para a gente aí o que vocês estão fazendo. E depois, amanhã, no caso, a gente vai fechar uma folhinha, tá? No final de tudo. Então, eu vou mandar para vocês as fichas. São 2 pequenininhas, tá, gente? Só para a gente treinar mesmo. Só para fazer a parte prática, né? Para a gente não ficar só na teoria. Então, a gente está fazendo teoria e está mostrando também na prática como é que funciona as admissões, toda essa parte documental. Vocês preferem que eu bote aqui no bate-papo ou que bote lá no grupo do WhatsApp? Eu prefiro no WhatsApp. É melhor, fica
ficar registrado lá, né, no WhatsApp. Pronto. Então, pronto, perfeito. Então, vou colocar lá no grupo do WhatsApp e qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Ó, lembrando que vocês já sabem pesquisar o CBO. Eu não botei CBO, eu botei só... Deixa eu compartilhar aqui, então, para abrir aqui a planilha para vocês. Deixa, porque o meu computador está uma benção. Vou nem dizer que ele tá, porque, né? Vai que ele piora. Aqui, pronto. Então, peguei essa ficha. Essa ficha vocês podem até aproveitar para a empresa de vocês, tá, gente? Ela é uma das fichas que eu uso aqui também. Então, aqui, ó, vai ter o número da ficha, o nome do funcionário, endereço, e-mail, pai, mãe, data de nascimento, grau de instrução, se é primeiro emprego ou não, todos os dados, PIS, título de eleitor, CTPS. Então, todos os dados do funcionário estão aqui, né? Os dados do contrato, tá? Então, ele vai ter vale transporte, a quantidade de experiência e o horário de trabalho e a função. Então, eu não coloquei aqui o CBO, então você vai ter que pesquisar lá no Cargo Brasileiro de Ocupações qual é o CBO dessa função e vai colocar lá no sistema. Vai colocar todas as informações. Ele tem benefícios de vale transporte, ele vai ter desconto de vale transporte. Então, a gente vai ter que colocar isso também lá no sistema, para quando for calcular a folha, vir essa informação. Para quando a gente for fazer o registro dele, vir aquela fichinha, né, de vale transporte, que já a pessoa mostrou ontem, que aí tem que marcar se ele vai ser optante ou não vai ser optante lá do vale transporte, tá? E ela tem uma filha, e tá aqui o CPF e data de nascimento. Então, vai também fazer aquela ficha de salário família, né? Que ela está sendo responsável pelas informações da criança. Então, toda a documentação na parte admissional a gente vai fazer, tá? Então, vai fazer todo o registro do funcionário e mostrar toda a documentação. Então, tem essa e tem o outro aqui. São esses dois só. Lembrando que amanhã a gente não tem aula do curso, tá? Mas a gente tem a aula das nossas aulas de quarta, que eu ainda não divulguei o tema, que vai ser Tira Dúvidas, que a gente fez já 29 aulas, foi já, professor, vai ser a 30, então a gente vai abrir uma de Tira Dúvidas, porque teve muitas aulas já e a gente vai agora só fazer uma aula de Tira Dúvidas com o pessoal. Então, vocês estão super convidados a participar, tá? Amanhã começa um pouco mais tarde, às 8 horas, dura em torno de 1 hora, mais ou menos. E é bem agitado, né, Marcela? Não é calmo assim, não, é bem agitado. O pessoal fala. Fala muito, cada um vem com uma dúvida diferente, cada um vem com uma notícia diferente, então você passa voando, porque o povo fala muito. Eu adoro, né? Porque eu não sei nada e fico só ouvindo as experiências, né? E a gente aprende muito, né? Absorvendo. A gente aprende muito, porque cada um que viveu uma coisa e tem algo a agregar pra gente. Então, você tá no DP, vai lá, porque com certeza você vai aprender alguma coisa. E a outra ficha é esse aqui, tá? Esse aqui também tem um dependente. A Josiane já tá querendo participar. Não é no YouTube, Paula, é aqui nesse formato. Eu vou passar o link de inscrição para vocês. É nesse mesmo formato que tá aqui, mas às vezes a gente compartilha no YouTube, né, Jefferson? Também a aula. Isso é no Zoom, porque aí dá para o pessoal interagir. É uma confusão só, né, Marcela? Bem animado. Então, eu vou passar aqui no WhatsApp de vocês, no grupo do WhatsApp Fazer uma confidência aqui, ó. A Natália, ela conecta 19h30, ela fica falando de assuntos que você não vai defender, né? Conta de novela, filme, final de semana. Mas eu paro tudo e corro às 19h30. Se quiser, às 7h30. Às 20 horas começa a aula. 20 horas começa a aula. Uma terapia antes, tá?
Isso porque ele não estava no dia de Letícia, né? É isso aí. A gente faz uma sessão de terapia antes, meia hora antes, conversa, desabafa, fala da vida alheia. E depois a gente tem aula. Então, gente, hoje vamos descansar, né? Jefferson, pode parar aí a gravação. Eu vou passar agora no WhatsApp